Fala aí, Torreiro. Tudo certo com você, meu amigo? Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá onde você estiver falando e que horário que você vai assistir isso aqui. Sejam super bem-vindos, como sempre, para o nosso canal Fala aí, Torreiro. Como sempre, a gente traz pessoas que fazem parte do dia a dia da Telecom, direta ou indiretamente, essa galera que faz o teu celular funcionar. O celular funcionando, é essa turma aqui que fez o negócio funcionar. O celular parou de funcionar, vai lá reclamar na sua operadora que o BO tá lá, beleza? Então, como sempre, eu, Juliano Figueiredo, o apresentador aqui do canal, junto com o Rafael aí, como sempre. Boa noite aí, Rafael. Fala, Beleza? rapaziada. Boa noite. Beleza? Beleza, Juliano? Joia. Beleza, Micael? E hoje é isso aí. Estamos aí com o Mikael. É o torreiro que não é torreiro, mas você já vai entender o porquê que o cara está aqui, tá? Então, antes de mais nada, peço aí que vocês curtam o vídeo, né? Se inscrevam no nosso canal. Nós vamos deixar depois aqui na descrição do vídeo o nosso canal do YouTube, o link para entrar no grupo de WhatsApp que a gente tem também, que é o Tower Safety Brasil. Recentemente nós lançamos o Tower Safety Latam, tá? Então também estamos crescendo aí, aumentando, né, as fronteiras aí, inclusive de idiomas, né? Não só fronteira física de países, mas idiomas também. Estamos fazendo agora um grupo em Os espanhol. hermanos É, Torreiros? Hermanos Torreros e, enfim, e outras coisas que a gente for conversar aqui também, se aparecer alguma coisa, a gente deixa aí na descrição, mas peço que lá, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notícia quando a gente postar novidades aqui, curte, compartilha e vamos nessa. Sem mais enrolação, que vida de torreiro não é simples, está sempre na correria e fala aí, torreiro. Micael, se apresenta e vamos nessa, meu amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer aí o convite, né, para estar aqui falando com vocês. É uma honra, né, a gente estar nesse ramo de telecomunicações, de tecnologia. Eu sou o Mikael, né, eu sou de uma assessoria hoje que presta serviço para algumas empresas da área de telecom, tá? Então, a gente está ligado a esse mundo através dessas empresas. É muita satisfação aí estar podendo representar. Eu sou da área de segurança do trabalho. Minha formação é técnico de segurança. Eu tenho bacharel em direito, né? Então, eu sou advogado também. Então, acabei entrando nesse leque do mundo da segurança do trabalho e é o que eu gosto de paixão, né? Contar um pouco aí, talvez da história até, porque algumas pessoas não sabem disso, né? Eu estagiei a partir de 2011 na área de segurança do trabalho, em uma obra que foi a ampliação do aeroporto de Guarulhos aqui em São Paulo. Era uma obra que foi orçada, né? Foi financiada pelo governo federal e a gente tinha, em média, 6.000 funcionários, né? E então cada setor ficava designado ali um técnico para uma quantidade de funcionários e eu cuidava de 135, né? Então era o dia inteiro avião, era uma construção do zero, então eu fiquei do início até o fim, estagiei lá durante um certo período, né? Depois fui ingressando para outras áreas, conhecendo outro segmento, e eu conheci o Telecom e eu puxei até com o Juliano aqui agora, né? Foi em maio de 2016, não é isso, Juliano? Foi em Vamos maio de fazer 10 anos aí. 2016. Então, assim, quando eu tive esse primeiro contato, né, foi mais um contato de elaborar a parte documental, então fui entender um pouco sobre esse segmento, né? E quando eu fui perceber, eu já estava subindo torre. Então, subindo Torre Moorfield, rooftop, e impressionante que o mundo de telecom parece que você acha que conhece tudo, né? Mas sempre você está aprendendo coisas novas, tem mudanças praticamente todo o tempo, e mais do que a gente, que é da área da segurança, a gente aprende com a galera que é do campo, né? Os torreiros de verdade, né? Então, esse pessoal aí que tem um conhecimento vasto para poder ensinar a gente. Então, acho que a apresentação é isso aí. De bola. Cara, então você já está falando aí de 10 anos de mercado de telecom, pelo menos, né? Sim. E a gente estava comentando aqui nos bastidores, são 600 vidas aí em média, juntando as empresas. Você falou que são 5 empresas que atuam em empresas de consultoria, assessoria, É, atende, né? Que outros ramos isso. que vocês atendem fora do telecom?
Hoje eu trabalho na empresa JC Engenharia, tá? A JC ela é uma empresa que ela é um grupo, então ela tem a JC Engenharia, que é a parte da medicina do trabalho, é uma empresa de segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho. Tem a medicina do trabalho, que é a JC Saúde, e tem a JC Lab, que é a parte de laboratório. Tudo isso dentro, então a gente tem um centro de treinamento, a gente faz parte de projetos, a gente faz assessoria, parte de acompanhamento, exame médico, centro de treinamento e processa os exames internos com a parte de laboratório. Então, hoje, as empresas principais, elas são 5 que a gente faz essa gestão completa, tá? Que é igual você falou, né? Em torno aí de 600 vidas. E tem algumas empresas também de telecom que são indiretas, né? Que acaba contratando treinamento, essas coisas com a gente, tá? Mas assim, como é uma assessoria, né? Não sei se vocês já tiveram contato com esse mundo, mas a gente acaba atendendo vários tipos de segmento, então hospitalar, supermercado, prestação de serviço, indústria. Então a gente tem várias frentes e realidades que a gente acaba atendendo do mercado de trabalho. Só Legal. pra- Deixa eu matar uma curiosidade aqui. Micael, vocês. Inclusive, ó, inclusive eu conheci o Rafael há muitos anos atrás, né, Rafael? Em uma empresa que era a Isacetep, que é uma empresa que é uma indústria elétrica, né? Eu não vou lembrar o ano, Rafael, acho que mas foi 2018, né? E aí o Rafael era o técnico responsável lá, viu, cara? E eu, ó, tava lá com os terceiros. Eu não lembro, que é. cara. Eu não lembro. Lá em Cabreúva. Eu era técnico em Cabreúva. Eu era técnico É, lá. Legal, mas Tá cara. vendo? Olha os torreiros aí, olha o mundo, né, girando aí e juntando as pessoas de novo aí, tá vendo? sim, Lá tinha totalmente. muita torre também. Ô, Micael, vocês estão em São Paulo e, assim, das empresas de telecom que vocês atendem, não precisa falar ou expor a empresa, mas qual que é o segmento delas? Elas são empreiteiras que trabalham mais na parte de fibra ótica, né, de linear, né, a telecom linear, ou na parte de infraestrutura, parte de torre, ou parte de instalação? Qual que é o segmento exato, assim? E quantas pessoas, né, vocês acompanham, né? Quantas vidas, né, que Sim. assim que se trata no ramo de consultoria, né? Quantas vidas vocês cuidam aí de telecom? Igual a gente falou, aproximadamente as vidas, elas é em torno de 600 vidas, né? Fazer um arredondamento aqui. Mas as empresas, elas estão, a maioria é em São Paulo, mas tem algumas que estão em outros estados, tá? Então, essas empresas, elas são de porte médio grande, onde atende já nível Brasil, e esse suporte que a gente faz, ele é nível Brasil também, tá? Então, a gente tem empresas que são credenciadas, né, pela nossa, onde passou por um crivo para garantir, né, a estrutura, a qualidade para conseguir atender essas empresas. E aí a gente utiliza elas como extensão para fazer a parte de treinamento ou então outros serviços com essas empresas nesses Parceiros, outros né? lugares. Isso. Nós temos parceiros igual, exemplo, vários estados, né? Mas então temos engenheiro que está em Minas, tem engenheiro que está no Norte, tem engenheiro que está no Rio de Janeiro, e eles fazem, inclusive, inspeção presencial. A gente tem todo esse trabalho que é feito hoje com essas empresas. O segmento delas, Rafael, o principal é torre mesmo, tá? Então, torre Greenfield, rooftop, é instalação de antena, é vistoria, é também instalação dos bancos de bateria, e tem algumas que também realizam parte de infra, tá? Então, instala o gabinete, faz aquela caixaria ali do gabinete, faz a instalação, por exemplo, de uma torre ali de rooftop, tá? Então, a gente tem essa realidade hoje. Show de bola. Legal. Então, assim, para um cara que é leigo que está ouvindo aqui a gente agora, então, a empresa do Mikael ajuda essas outras empresas a deixar a casa em ordem. A casa em ordem em Isso. relação às normas regulamentadoras, Ministério do Trabalho. Então, desde o cara entrar até o cara sair, né?
passar pelos exames admissionais, os exames periódicos, exame demissional, fazer levantamento de risco, deixar toda a documentação, né, PGR, todas essas sopa de letrinha aí que tem do Ministério do Trabalho, deixar isso em dia e para as empresas poderem rodar normalmente, né, e aí também fazer os treinamentos, treinamento periódico, e aí, enfim, vai depender do risco que for identificado, você vai fazer um treinamento específico para aquela empresa A, B ou C. Isso Bacana. mesmo. E É aí? isso aí. E aí você entrou, essa primeira empresa que você atendeu, qual que foi a tua impressão? E você falou depois que você subiu o touro, então eu quero saber aí, você já vinha trabalhando nessa consultoria, É, de repente chegou uma empresa de telecom, imagina, ó, o primeiro contato com telecom, você falou que trem que é esse? como eu vim da construção civil, a construção civil ela é um pouco mais, eu diria talvez assim, a gente tem assim, riscos que são mais indiretos na construção civil, porque geralmente na torre é aquela equipe que ela chega para executar aquela atividade, né? Então, ela tem ali, por exemplo, 3 ou 4 pessoas dentro da torre, ou 2 pessoas, que eles têm, né, teoricamente, uma só atividade em realização. Agora, na construção, não, né? Na construção, a gente tem um cara que está demolindo, a gente tem um cara que está instalando vidro, um cara que está passando com maquinário. Então, assim, quem acaba tendo essa vivência na construção civil acaba tendo um pouco mais de alerta, né? Então, eu já trabalhei muito em altura na construção civil, né? Em acessar os locais de risco. Eu era resgatista, né? Nessa obra onde eu falei para vocês. Então, eu tinha que estar o tempo inteiro com cinto de segurança. Lá, para você ter uma ideia, tinha ônibus que deslocava a gente até o local do refeitório porque dava em média, assim, antigamente não tinha esse relógio que marca km, né? Não tinha tanta tecnologia. Eu tinha um rádio Nextel que isso era a modernidade de ponta na época, né? Então, assim, eu não tenho a dimensão, né? E também eu era bem mais novo, eu não tenho a dimensão de quanto que eu andava naquela obra. Mas eu acho que, em média, o local que eu vistoriava, de ponta a ponta, deveria ter, em média, uns 3 a 4 quilômetros. E eu tinha que ficar indo e voltando, portado com cinto de segurança debaixo do sol, entendeu? Então, porque se acontecesse algum acidente à altura, eu teria que agir ali de imediato e, né, acionar ali os resgatistas da obra e tudo mais, tá? Quando eu tive esse primeiro contato com o mundo de telecom, então, assim, eu não tinha esse bloqueio com a altura, né? Mas, assim, telecom é diferente, é mais alto, né? É uma estrutura ali que ela está em uma fundação única. Então, quando você começa a subir, é, você tem uma experiência que você é diferente de tudo aquilo que você já viveu, né? E também para gente que talvez que gosta de altura, porque eu gosto de altura, né? Quando você chega lá em cima, é bonito de se ver, né? É aquela vista alta, mas ao mesmo tempo, com o nosso crivo de segurança do trabalho, a gente já enxerga várias situações de risco ali, né? O risco iminente de queda, aí riscos de ataque de animais peçonhentos, né? Exposição solar, e aí por outros, né? Ergonômico, né? Falo que o torreiro é o que tem a melhor vista do escritório, É né? verdade. Eu, inclusive, eu juntei uma galera do próprio grupo lá do WhatsApp, né? Eu volto e meio pessoal, manda foto, tá? E tem umas fotos muito legais. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer um livro disso aí, um photobook, né? Sim, Então eu estou juntando, eu fiz um outro grupinho à parte do Tower Safe lá. Eu falei, galera, quem gosta de foto e tira foto legal, tá numa torre que tem uma vista bacana, tira uma foto, não precisa nem ser alta qualidade, tira e me manda. E aí eu estou juntando, eu estou com umas 80 fotos já, né? E aí depois eu vou dar vou dar pro meu filho manja de tratamento de fotos e tal, vou falar para ele dar uma garibada aí, deixar ela mais bonita. Aí eu vou fazer um, sim. um livro contando uma historinha aí, né? Um storytelling que todo bom adulto Ó, gosta, mas colocar umas imagens, tem umas coisas assim, cara, são imagens fantásticas, assim, mesmo as que sim. são mais cruas. Ainda assim, são fotos muito bacanas. Então, isso aí também deve sair esse ano aí, mano. Tô dando spoiler aqui, mas é um projetinho desse ano que eu comecei assim, como quem não quer nada,
E a turma Sim. abraçou, então tá ficando legal. Mas é Até, isso. até, até fazer uma exposição, né, ô Juliano? Exemplo, em um workshop, em colocar as fotos de quem tirou E também seria bem imprimir. legal, né? É, não, com certeza. Deixar aí Bem imprimir massa. e expor. Pois é, cara. Ideia e material e gente não falta, né? O que falta é tempo. É verdade. O que falta Falta é Tudo isso tempo e tempo. dá muito, dinheiro. tudo isso dá muito trabalho, né, cara? Mas a ideia é muito legal. E eu acompanho o pessoal nos status, geralmente eles postam, né, cara? É surreal. Bem legal mesmo. Muito legal. Mikael, eu trabalhei com consultoria no começo da minha carreira, logo no, assim, nos primeiros estágios, quando eu comecei a fazer o curso técnico de segurança. E realmente é muito dinâmico, porque um dia você está num salão de depilação em Moema, no outro dia você está numa indústria química, Uhum, é isso né? mesmo. E é bem interessante porque isso também te força a aprender um pouco a respeito de muita coisa, né? Sim. Então você tem que, se você está na indústria química, você vai ter que abordar ah, aquele universo, entender um pouco, pesquisar, buscar informação e acaba aprendendo. É, mas no caso, por exemplo, de telecom, que você já teve uma vivência também em outras empreiteiras que tem um segmento bem parecido, né, que o setor elétrico está ali perto de telecom também, né, dividem algumas instalações, inclusive. O que que você acha em relação a não ter esse contato mais aprofundado, né? E como isso chega para vocês, ou se dependendo da situação, o cliente não demanda esse nível de suporte técnico, né? De você ter um suporte técnico para um desenvolvimento de um procedimento de desmontagem de uma estrutura, por exemplo, né? Algo mais detalhado que requer um conhecimento um pouco mais aprofundado do setor. E isso eu estou falando de telecom, mas poderia ser em qualquer outra situação, na construção civil, numa indústria química, na Petrobras, em qualquer situação, né? Se vocês têm esse tipo de demanda, e quando há esse tipo de demanda, como que é para vocês? Em telecom, no caso, você já tem uma vivência, né? Escala torre e tal, tem um acompanhamento de campo, então isso dá uma bagagem para você chegar legal, né? Pô, eu sei como é. E quando não é? E quando não sabe? Vocês Uhum. têm um suporte técnico? Tem alguém que tem um nível de informação maior que dá esse suporte para vocês? Ou vocês não têm essa demanda? Na verdade, assim, dentro da assessoria, ela tem uma divisão, né? Então, a gente faz uma divisão por módulos, né? O que cada pessoa vai estar atendendo e o que cada um vai ser demandado. Por exemplo, as pessoas que são de telecom, que cuidam, por exemplo, dessas 5 empresas, elas são designadas para essas empresas, tá? Então, ela não faz nada além do que aquela demanda que ela foi contratada para ser feita, entendeu? E nós temos também a realidade, por exemplo, de um profissional, onde ele vai fazer a visita em diversos segmentos, somente para adequar a parte documental, né? A sopa de letrinhas que o Juliano falou, tá? Então, essas pessoas que elas atendem, né, essas empresas que são específicas de telecom, elas têm a capacidade, né, para poder administrar para aquilo que está sendo designado. Agora, quando a gente tem uma situação que ela é um pouco fora da realidade ali, que demanda uma atenção um pouco maior, aí a gente estrutura aquilo para poder fazer um suporte. Então, por exemplo, nós queremos implantar, vamos dar um exemplo aqui, ó, um guincho elétrico, né, para poder fazer içamento das antenas. Então, esse estudo ele é paralisado, né? E aí a gente mobiliza ali uma equipe pronta para poder fazer o estudo e montar um procedimento, verificar a questão de custo e benefício, se realmente aquilo é viável, se não é viável, tá? Então, eu estou te trazendo até uma realidade do que já aconteceu, por exemplo, de uso de guincho elétrico. Tá? Então, por exemplo, vamos implantar uma roldana que tem um trava-quedas para evitar ali uma queda do equipamento no momento do içamento manual.
Ué, quanto que custa esse equipamento? Esse equipamento vai ser útil? A gente compra um equipamento, leva em campo, chama uma equipe, faz um teste. Então, diversas vezes eu já fui com os técnicos em campo, eu já fui, por exemplo, com a equipe em campo, testar procedimento, tá? Testar procedimento. Inclusive, no início, né, a gente colocava a luva de vaqueta para poder fazer o içamento manual. E aí, no primeiro acompanhamento que eu fui lá para testar se realmente aqueles EPIs eram os adequados, o técnico lá de telecom que estava comigo, né, que é muito experiente, gente boa, inclusive, né, que é o Almir, ele falou assim: faz você o içamento aqui com a luva de vaqueta. Aí eu falei, agora, né? Eu falei, pô, um RRO, quem que não vai puxar um RRO, cara? E na hora que eu ia puxar com a luva de vaqueta, sabe o que acontecia? Escorregava. Então, a luva de vaqueta, de fato, ela tem uma rigidez, né? Ela tem uma proteção adequada contra impactos mecânicos, né? Mas ela não é adequada para poder fazer o içamento manual. E aí, quando você utiliza já a luva de pano, né, que é de pigmento, ela já te dá aquela tração que você precisa da corda. Então, isso a gente só descobre onde? No campo, tá? Então, quando a gente cria um procedimento, que era até o que a Lúcia já brincou comigo e tudo mais, né? A galera monta o procedimento, mas o que está no campo não se aplica, né? Então, a gente, geralmente, quando vai montar esse procedimento, a gente procura testar isso. Inclusive, a gente já fez procedimentos que a gente chamou um técnico de telecom lá no escritório e falou, cara, a gente montou isso. Qual que é a sua opinião? E aí a pessoa, ela fala, isso vai dar certo, isso não vai dar certo, entendeu? Acho que esse é o santo graal da segurança, tá? Você cria um negócio que a gente chama do trabalho imaginado, né? Você pegar as novas literaturas aí, aponta nessa linha, né? Pega o trabalho imaginado e vai lá no campo, vai lá com o trabalhador, vai lá com o torreiro e fala, bom, e agora, isso aqui se aplica no trabalho real, né? Porque lá Sim, o mundo é outro, né? A gente brinca aqui que a turma do ar-condicionado inventa as coisas, só que não põe em prática. E aí dá ruim, a culpa é do torreiro, entendeu? Mas o procedimento não conversa com a realidade. E aí, se o cara faz diferente, não seguiu o procedimento. Punição nele, dá advertência porque o cara não seguiu o procedimento. Mas se ele sim, seguisse, aí no teu caso, ia derrubar a RRU, porque a luva sim, não deu o grip lá que ele precisava. E aí, se cai a RRU, culpa do cara que não fez o negócio direito. Aí você fala, pô, mas se fizer, dá ruim, a culpa é minha. Se não fizer, dá ruim, aí eu sou frouxo, estou fazendo o corpo mole, entendeu? Então, sim, o negócio todo, a gente fala, né, que o sistema é desenhado para o erro, não é o cara que erra só, né? sim. Tem várias coisas que a gente tem que ter. O que você falou aí, eu achei é o creme de la creme. Cara, inventou um negócio novo, vai lá na ponta. É que a gente não tem tempo em geral, né? É É, raro a gente ter tempo de colocar a prova sem danificar nada, né? Também fazer não vai pegar um RU verdadeiro e fazer isso, o negócio cair e quebrar equipamento. Mas fazer algum teste, né? Ter alguma simulação, né? Chamar mais gente para discutir aquilo. Não é você sozinho, inventa o procedimento aqui, copia e cola, né? Vai lá no grupo de WhatsApp, você tem um procedimento aí de içamento com guincho elétrico, manda para cá. sim, Aí você copia, cola, muda o logo da empresa. Tá aqui, chefe, é o procedimento. Tem nada a ver com o que está lá no campo. E aí as coisas começam a dar errado lá, atrasa a obra, tal, não sei o quê. Culpado, torreiro. Não, é, peraí, né? Então é bacana você trazer essa dinâmica, porque deveria ser a rotina, né? E não para tudo, lógico, porque já tem um montão de coisa que já foi testado, né? Então, assim, o que já está procedimentado, testado e aprovado, cara, não precisa testar toda hora, né? sim, Mas, pô, é um negócio novo. Foi o que você falou, ó, teve uma situação que estava fora do que a gente está acostumado de fazer. Cara, para, respira, o que está pegando aí? Né? O que a gente precisa fazer? O que nós não estamos olhando? O que pode dar errado aqui? Não é quem pode dar errado aqui, uhum, entendeu? O que a gente esqueceu de ver que se falhar pode machucar alguém,
né? Essas Sim, perguntas que a gente tem que fazer. Mas tem que fazer lá em campo, não é só sentado. Legal fazer uma dinâmica na mesa, né? Tá no ar-condicionado, né? Estar no ar-condicionado não quer dizer que é coisa ruim. É que é só uma parte do processo, não pode ser o processo todo. Né? Então, sim. senta, galera, ó, tem esse problema, o chefe, o CEO, o diretor, o presidente, nós vamos precisar parar porque tem esse problema, nós vamos investigar, nós vamos atrás, nós vamos desenvolver uma solução. Legal. Prazo, custo, pessoas envolvidas, recurso disponível, tal. Fechou? Bora para campo. Vai para lá, aplica, testa, 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 chama um, chama dois, chama o técnico de telecom, como você falou, ó, dá uma olhada lá, dá um cheiro, né? Sente o sabor, tá bom, não tá, né? Nossa Como avó a já gente. fazia isso, né? A nossa avó É, cozinhava lá, já com os procedimentos na cabeça, aí chegava, tava pronto, ela experimentava, dava para todos os netos experimentar, tá bom? Tá, então agora pode servir. Pô, mas a gente não faz isso nas coisas que matam pessoas, né? Porque comida não vai matar, mas uma coisa que pode matar pessoas, a gente não testar e não conversar com mais pessoas, a chance de dar ruim é gigantesca. inclusive, até complementando o que você está falando, a gente já fez vários projetos que a gente gastou horas e tempos ali montando e preparando tudo, e quando chegou lá na frente de trabalho não deu certo. Então, exemplo, nossa, no documento tava a coisa mais linda assim, né, para inglês ver, mas quando a Ela gente foi aceita tudo. Pra gente, quando ela foi testar, nossa, cara, tipo assim, se a gente tá tendo dificuldade, imagina a gente tentar multiplicar isso, a pessoa conseguir executar da forma correta, cara, isso não vai dar certo. E aí a gente vai e recalcula a rota ali e reprograma tudo. Aqui na JC a gente tem um site rooftop aqui dentro, né? A gente montou uma torre de telecom e aí muito desses testes a gente acaba fazendo aqui mesmo, né? O treinamento é feito já na torre e a gente também testa algumas coisas também já na própria casa, entendeu? Bacana. Ontem a gente foi consultado justamente disso, né? Sobre o cinto para pessoas que estão acima do peso, cinto para os gordinhos, né? Que Isso aí, é uma discussão permanente, né? E assim, o que está no papel? Que existe o cinto de segurança e alguns modelos, alguns fabricantes testam até 140 quilos, 120 a né? 140. Uhum. Só que aí eu falei, o problema não é a gente dar um cinto para um cara de 130 quilos. O problema é a gente resgatar esse cara se ele cair e ficar pendurado e desmaiado. Exatamente. Porque uma coisa é o cara pendurado consciente, que pode ajudar a gente no resgate, mas uma coisa é o cara desmaiado a 40 metros de altura, pesando 130 quilos, 140 quilos. Eu não tenho nada contra. Eu sou acima do peso também, sempre fui. Entendeu? Só que eu não subo. Né? Então eu não vou dar esse trabalho para ninguém. Agora, vai forçar o cara, não é que a Juliana é gordofóbico, pelo amor de Deus, né? Mas assim, pensa no problema que nós estamos causando. Precisa disso? Ah, mas o que que eu faço com esse cara? Pô, treina. Treina em outra coisa. Dá um cargo de supervisor para ele. Pô, o cara é bom, manja muito, só que ele engordou muito. Tudo bem. Dá outra função para o cara que ele possa ser útil, né? E não pendurar ele a 40 metros de altura, que se ele passa mal, cara, o que a gente faz para arrancar esse cara de lá? É, Né? E tô falando uma coisa boba, né? Não é uma queda, sabe? Machucou, quebrou, nada. O cara só passou mal. Vamos dizer, tá lá na plataforma, lá em cima, tava lá ligando as antenas e tal, muito sol na cabeça, desmaiou. E aí? Como é que você realmente. só, como é que você tira esse cara lá de cima? Né? Ah, se as equipes estão preparadas para fazer um resgate, aí né? Então, assim, a gente está colocando camadas para evitar o pior. Agora não. É um cara lá de 130 quilos, ninguém sabe fazer resgate, ninguém tem kit de resgate. Se tem, tá velho. Quem está lá, que fez o treinamento, fez uma vez na vida e não se sente bem para fazer um resgate, quanto mais num cara muito acima do peso. Aí o cara que vai fazer resgate tem metade do peso do cara que está lá em cima. Então, você vê, começa a subir o nível de complexidade e aí a gente fala assim, não, o cara não pode subir. Não é que não pode subir, pode. Eu até dei o exemplo. Eu fiz um curso de ENE 35, um dos primeiros que eu fiz logo que eu entrei na Telecom, foi em Guarulhos. E, tinha um cara gigantesco. O cara dava 2 de mim, de altura e de largura. E era do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Corpo de Bombeiro não, Bombeiro Civil. Né? Era uma turma lá de bombeiros civis que foi fazer o curso de instrutor de trabalho à altura.
Pô, o cara tinha uma maestria para subir e descer corda que eu não tinha. E eu tinha metade do peso dele. Entendeu? Mas o cara subia na corda, fazia ascensão em corda, não é subir escada. Era Sim, na corda com ascensor e o estribozinho, né? Tum, 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 subia, transferia de corda e depois descia. E eu tentando ali, me matando, os braços tremendo, tudo roxo, suando igual um camelo. Não sim, conseguia, eu não estava treinado para aquilo, né? E o cara fazia. Então, assim, não pode, não é que não pode, né? Avalie a situação. De novo, planeja, pensa, olha os riscos, vê qual a situação que está. É impossível? Não, só tem ele e ele que manja? Cara, então vamos nos preparar, vai ter que ser ele, né? Então, uma coisa é você resgatar uma pessoa com 70, 80, 90 quilos, outra coisa é você resgatar alguém com 130, 140 quilos. Ah, o cinto aguenta. Tá, mas será que a estrutura aguenta? sim. Quando você faz as continhas lá de força de impacto, peso do cara, mas às vezes a força de gravidade, vezes a altura que ele Mais os caiu, dois. será que o ponto de ancoragem vai suportar? Então, são todas essas coisas que eu vejo na telecom ainda, é que não está no, no, no dia a dia do cara. Essa Sim, ciência por trás, né? Tá a pressão, tá a redução de custo, tá o tem que fazer, tá o é para ontem, tá o deixa de mimimi, deixa de frescura. Todos esses discursos vêm assim, ó, rapidinho. Custo, prazo, sou macho, sou bom, sempre fiz assim. Essas coisas vêm muito rápido. Agora, vamos sentar e pensar, vamos fazer os testes, como você falou, né? sim. Antes de expor o cara a essa situação, vamos sentar e conversar aqui, fazer umas provinhas, ver se realmente esse negócio vai funcionar, ou se nós estamos falando um monte de besteira aqui e chegar lá na frente isso dá ruim, e aí é uma vida, Sim. né? Falando, Sensacional. falar sobre resgate é um assunto que ele é muito delicado, né, ô, Juliana? Porque eu mesmo, no último treinamento que eu fiz de resgate, eu tenho 85 quilos, né? E a pessoa tinha em média de 88 a 89 quilos. E assim, é um esforço bem grande que você tem que fazer, tirando todos esses contratempos aí em relação a onde que é o ponto de ancoragem, tudo isso. E aí, você falando isso, eu me lembrei de um vídeo que a gente participou daquele último evento, não sei se você vai se recordar, e aí teve uma pessoa que passou um vídeo de um bombeiro chegando e analisando o local, né, para poder iniciar ali o combate de incêndio, né? Então, exemplo, tudo isso demanda muito preparo para poder fazer, e eu compreendo, né, quando a equipe chega em mim e fala que ele fez o treinamento, ele tem o equipamento, e muitas das vezes ele não se sente tão seguro para poder fazer aquele processo, né? Mas o que eu sempre tento me recordar, e é o que não me faz desmotivar, entender toda a linha do tempo dessa vivência que eu tive da segurança, e com certeza você já teve também, que a gente já conversou, né? De se a gente pegar muito lá atrás, né? A gente percebe que a segurança do trabalho, ela tem sido bloquinho, tijolinho por tijolinho, né? Então, aquilo que antigamente era uma dificuldade, né, de subir, por exemplo, colocar o equipamento da forma correta, utilizar todos os equipamentos, subir atracando, né? Fazer análise de risco, né? Fazer uma APR de forma adequada. Então, tudo aquilo que antigamente era algo totalmente dificultoso, né? Quando eu comecei lá, o Talabart, ele era um ganchinho desse tamanho, porque você colocava ele no cabo de aço. Ele Uhum. era feito para colocar no cabo de aço. Na obra, chegava bobinas e bobinas de cabo de aço, e a gente tinha que pedir para eles instalar em toda a extremidade do prédio, toda a periferia aberta, para caso ele fosse para a periferia aberta, ele prendesse o Talabart no cabo de aço. Mas em todo outro tempo ele não tinha nada para ancorar, ele nem se ancorava. Então o conceito ele vai mudando. Então hoje, né, 2026, a gente está falando de uma dificuldade, que é a questão de resgate. Eu acredito que daqui talvez a 5 anos isso seja algo natural, talvez de tanto treinar, de tanto a gente conseguir, né,
levar essa cultura e talvez também, igual você falou, né? A gente sabe da realidade de custo, né? Não é barato um kit de resgate, não é barato manter treinamento para as equipes, né? Talvez isso também se torne algo mais acessível para que todos, né, consigam ter esse suporte, né? A gente evolui, né? E o que você falou é verdade. Se olhar, você mesmo aí, se pegar, né, os 10 anos que você está na Telecom, 10 anos atrás era outro cenário, não tinha nem NR35, É. né? Ou já, quantos anos que a NR35 está? Não, a 12. NR35 é de 2012, né? É, Já, então, já já tá. tem 12. 10 anos. Então, mas só imagina, se hoje ela ainda não é aplicada a 100%, imagina É, quando ela saiu. Quando ela saiu, a novidade, o pessoal fala, não, tem 5 anos até se fiscalizado isso aí, tá na né? NR18. Então, e fica bem lá para trás. Não, com certeza, não. A gente, existe uma evolução, né? É o que eu ia falar. Eu tinha perdido o fio da meada também, né? Foi até bom que eu já voltei. Existe uma evolução, né? O que eu espero é que a gente não precise machucar as pessoas para evoluir, porque essa é uma evolução também, né? É, as guerras trazem tecnologia, né? Tá até na música. Uhum. Porque é isso, né? Acaba tendo um investimento, um avanço para poder combater o inimigo. No nosso caso aqui é o acidente, né? Aconteceu 1, 2, 10 acidentes. Pô, vai vir fiscalização, vai vir, né? Os holofotes ficam em cima dessa indústria agora. E ainda vão ter que evoluir rápido. Vai ter investimento, vai ter toda aquela coisa que estava ali guardada, porque, pô, vamos guardar dinheiro, segurança não é tão importante, né? Não vamos investir nisso agora, porque a gente vai pôr dinheiro em segurança não vai ter retorno, né? Sendo que o retorno é as pessoas voltarem bem para casa, já é o retorno, né? É o cara trabalhar hoje e trabalhar amanhã e trabalhar depois de amanhã também. Tudo isso já é o retorno da segurança, né? Não é que não Sim, aconteceu acidente. Não, não aconteceu acidente, ok. E todo mundo foi e voltou todo dia para o trabalho e a coisa fluiu, né? Então isso, a segurança faz isso, né? sim, A operação faz isso, as pessoas fazem isso, né? É uma união de todas as partes que fazem isso. Agora, quando acontece um acidente, a segurança não fez. Peraí, mas a segurança não cortou o orçamento em 30% para atender o cliente, para ganhar a meta, para bater a meta e ganhar prêmio no final da obra, né? Então, sim. esse é o equilíbrio. Eu espero que a gente evolua, né? Como você falou, daqui a 5 anos, espero que o resgate já esteja no DNA das empresas. Pô, é bem provável que esteja, porque nós vamos evoluir. Eu só espero que não seja às custas de pessoas, né? Sim, Espero que a gente veja a importância, os fornecedores diminuam o preço dos equipamentos de um jeito que fique mais acessível, né? Que todo mundo ganha, né? Que todo mundo sim, precisa. A gente precisa do torreiro pendurado, a gente precisa do celular funcionando, o fabricante de EPI precisa vender, o fornecedor de treinamento tem que treinar, e a roda tem que girar, né? Só que a gente sim, começa a ver um freio aqui, um freio ali, e, e não tem tanto ganho assim, né? Eu sempre faço a analogia com o correr a mais. E isso eu aprendi com o Sebastião Souza, que é especialista lá de trânsito. Ele fala, cara, se você vai chegar num lugar e está marcando no teu GPS que é daqui a 1 hora, indo a 100 por hora, pô, se você for a 120 por hora, 140 por hora, 40% a mais de velocidade do que você precisa, o tempo não diminui 40%. diminui Não é a 5 mesma. minutos, É, 10 minutos. é uma bobeira a menos e você está se expondo à multa, se expondo a um acidente gravíssimo, porque a 140 por hora não vai ser um acidente grave, um acidente bobo, vai ser uma pancada que você não vai sobreviver, né? Ou seja, você está aumentando demais a exposição, né? O risco de fatalidade para um pouquinho só de tempo. Vai chegar 5 minutos antes, 3 minutos antes. Numa viagem de 1 hora, 3 minutos não é nada. Né? Sim, Você tinha que chegar às 6, chegou às 6h03, cara, ninguém vai reclamar. Né? A pessoa não vai ter exatamente. menos saudade de você porque você demorou 3 minutos. Então, Sim, a segurança é a mesma coisa. Né? Não adianta. Bacana. Show de bola. Eu faço muito essa abordagem em campo em relação ao comportamento que as pessoas acabam adotando, achando que está levando algum tipo de vantagem, seja tempo, seja alguma vantagem técnica, alguma coisa assim, né?
e a única coisa que ele está fazendo é se expondo a risco. E quando eu converso com pessoa em campo, principalmente quando eu pego o cara em campo fazendo alguma coisa dessa, e falo, poxa, quanto tempo você vai economizar? Daí eu falei assim, no final do dia, esses 5 minutos aí vai fazer diferença? Pelo que você passou? Aí o cara pensa, se você vê o meme da Nazaré fazendo os cálculos assim, né? O Tico e Uhum. o Teco conversando e tal, ele para, faz uma reflexão, olha de volta aí, tipo, começa a concordar. Porque faz sentido para ele, né? Que muitas vezes ele está tão, assim, voltado para atividade, para tarefa, para o Tá no resultado. automático, né? Sim, Exatamente. Ontem mesmo eu fiz essa abordagem, né? Eu falei assim, olha, cara, você viu isso, viu isso, viu isso? Eles, não. Daí eu falei, sabe por quê? Aí eu simulei. Eu saí do site, entrei de novo falando. Ó, quando você entrou aqui, você olhou, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você olhou para o seu trabalho, você não olhou para você, sim, né? Aí eu fiz o contrário, saí de novo e entrei olhando os aspectos de segurança, prevenindo a minha segurança, a segurança da minha equipe, e mostrando a diferença. E falei para o pessoal, olha, a gente está muito condicionado a isso, a você pensar só no serviço, só no resultado, só no tempo, só em quanto vai custar, e quando você tinha que começar olhando a sua preservação, né? sim. Como que eu E vou o, entrar? Como que eu vou subir? O que que eu vou fazer? O que que tem aqui? O que que não tem? O que que eu preciso? E assim, é tão fácil e tão rápido que quando eles percebem isso, né, e começa a fazer sentido, só que não adianta também ser uma percepção momentânea ali, se concordar na hora. Isso tem que ser tão forte que vai gerar uma mudança de comportamento, ou pelo menos uma intenção de mudar o comportamento a partir de uma repetição, né? E isso é que se torna difícil, porque o contato desse pessoal com um profissional de segurança do trabalho ali na frente de trabalho é muito raro, né? Então não vai ter alguém ali, se eles não se combinarem ali em se ajudar nesse sentido, não vai ter Justo. alguém ali olhando e apontando até ele se ir moldando ali, se acostumando, moldando o comportamento dele. Entendeu? Então, assim, é um desafio gigantesco quando a gente fala assim, né, dos tijolinhos, né, que vai colocando. Rapaz, isso aí é uma pedra grande que tá difícil de carregar, viu? Verdade. Hum. Cara, eu queria ver com você, e aí perguntando, né, de novo, não precisa expor teus clientes nem nada, mas você, qual que é teu feeling aí do que mais enrosca, que mais você vê assim de problema em telecom hoje, né? Dentro do universo aí que você atende dos seus clientes. Por falta mão de obra é, capacitada, falta um procedimento, falta uma norma, falta uma lei, ou falta centro de treinamento para treinar essa galera bem treinada em telecom, ou não, são a estrutura que está muito precária, a criminalidade, né? A gente enfrenta isso aí pra caramba, desde o vandalismo do site até a abordagem dos próprios torreiros, né? Estão sendo assaltados. Tenho casos aqui que já teve colega que passou por aqui para bater esse papo com a gente que já foi sequestrado, né? Então, dentro do universo aí, todos os desvios que acontecem aí com os teus clientes, o que você mais vê aí que realmente fala, cara, isso aqui tá tirando o sono da turma? Eu acho que é uma pergunta, ela é bem complexa, né? Ela tem várias vertentes assim que a gente pode abrir aqui para poder falar, né? Vou dar Em uns 15 relação, episódios diferentes aqui, né? Só essa então, pergunta. só essa pergunta é muita coisa. Mas assim, ó, primeiro falando dos clientes, né? São empresas muito posicionadas, tá? Eu acho o ramo de telecomunicação, que é um ramo que tem valorizado muito essa questão, né? Da proteção do funcionário, dar o apoio e até mesmo pelas exigências, né? Que os próprios clientes já passam para eles. Então, assim, já entram sabendo que é obrigatório, mas eu ouço da própria boca dos responsáveis da empresa, né? Que é isso que me conforta, tá? Eu tenho, na verdade, o trabalho,
ele não é, eu nunca trabalhei somente para poder receber um valor e pagar minhas contas, mas sim eu trabalho com propósitos, né? Inclusive, todo projeto que eu vou fazer de vida é pensando em um propósito. E quando eu vejo, né, que esses responsáveis, né, que são os diretores, e eles abraçam a causa, eles tiram tempo para conversar com você, ele ouve qual é o projeto que você tem, ele te dá incentivo, ele leva para frente, isso me cativa a continuar e batalhar aí para realmente diminuir nessas exposições que a gente tem. Mas hoje, para você me perguntou, né, qual que é as maiores dificuldades, né? O ramo de telecom, a gente tem aí, teoricamente, eu acho que uns 60-40. 60 são pessoas muito experientes e 40 pessoas que não têm experiência. E os dois são de risco bastante alto, porque aquele que não tem experiência, ele muitas das vezes ele não vai saber lidar com algumas situações, ou ele não vai saber identificar um risco que aquele que tem a experiência já sabe lidar, entendeu? De ver uma vegetação entrar com cuidado, que pode ter um buraco, pode ter uma serpentina, pode ter um animal peçonhento, por aí em diante. E aquele 60 que tem muita experiência, ele às vezes já não tem aquela adrenalina do começo. Então ele sobe em uma torre com uma certa naturalidade, né? Ele vai descer numa torre com uma certa naturalidade. E aí, pequena parcela, acaba às vezes pegando alguns atalhos que pode ser um risco para ele mesmo, tá? Como eu já vi situações do cara inverter ali o trava-quedas para ficar mais fácil para descer. Mas automaticamente era melhor nem estar com trava-quedas, né? E a gente tem a situação, e uma situação também que a gente tem, é que hoje o mundo de telecom são várias instalações, né? São vários sites em locais que às vezes não é tão assistido, né? E esses sites, às vezes, eles não têm uma manutenção tão de perto, e a gente não consegue garantir, exemplo, que aquela pessoa vá e aquele local é de fato seguro para ele executar. Por isso que a gente bate tanto na tecla de fazer uma análise de risco bem feita, observar. Então, eu já vi situações onde tinha, por exemplo, linha de vida presa com uma fitinha Hellman lá em cima, tá? Então, você ia Isso, falar? então, isso Isso não não acontece no acontecia lá Brasil, na não. França, né? Isso é Isso é lá em na outro França. país. Quando eu Aqui fui não lá para tem. Paris. E você ouviu falar, você não viu isso. Você ouviu falar que lá no outro É, país o pessoal usa isso. então, assim, Aqui o são pessoal não usa situações. fita Hellerman, o pessoal usa É, forca-gato mesmo. exato. Então, assim, são situações que a gente encontra, tá, no site, e vegetação alta, né? Mas, assim, tudo existe um procedimento, tá? Então, a gente faz o possível para analisar, identificar esses problemas, e aí a gente reporta para a pessoa que é responsável, né? E aí aguarda um posicionamento, uma direção, aguarda fazer a adequação daquilo para poder seguir. E uma diferença, né, que tinha muito no começo e hoje, né, que é o que eu estou falando da evolução do telecom, é que antigamente o setor produtivo, né, era, meu, mas a meta, aquilo, cara, tem que entregar, vamos subir, mas está chovendo e aquela loucura. E hoje eu percebo, hoje eu vejo, né, dos supervisores que a pessoa, e aí, o que que você acha? Cara, eu acho que isso aí é um risco que a gente precisa estudar melhor, a gente tem que mandar uma pessoa lá para analisar de perto, e o cara fala, então vamos fazer isso. Eu estou segurando esse MOS e a gente vai deslocar um profissional lá, um técnico, um engenheiro, para poder fazer um estudo e chegar em uma conclusão de como que a gente vai executar para depois receber essa demanda. Então, isso é uma evolução muito boa. Você falou uma palavrinha aí que não está no vocabulário de todo mundo que assiste isso aqui. É o MOS. Eu É, sei o que é. Não sei se o Rafael sabe o que é. Explica aí pra gente o que que é o MOS. o, Que estranho aí. a sigla agora eu não vou lembrar, tá? Mas o Ou seja, é MOS, Material on Site. Ou seja, ok. aí falando daqui do provedor, Português, fabricante claro. dos equipamentos, dos rádios,
saiu lá da fábrica, botou numa van, num caminhão, numa carreta, enfim, chegou no site. Esse é o momento do MOS. O material está no site. E aí entram duas equipes, né? A que entrega e a que recebe. Então, o Isso. receber o MOS é essa galera que está chegando. O que eles vão fazer? Eles vão conferir se o que está no papel está na carga. Porque pode ter sido roubado no meio do caminho, pode ter sido desviado, ou alguém lá na fábrica esqueceu alguma coisa, não foi checado. Então eles só recebem o MOS quando eles conferem tudo direitinho, ó, tá tudo que está no papel, tá aqui, tá em boas condições. É igual quando a gente compra, né? Você comprou lá Exato. no Mercado Livre, você tem o MOS. O MOS é quando chega o equipamento lá na guarita do teu prédio. Aí você abre e fala, pô, mas não comprei isso. Aí, peraí, Exato. devolve. Né? Então, mas seria essa mesma analogia aí. Esse é o MOS. Né? Exatamente. E aí, teoricamente, é o recebimento do material, né, para iniciar a instalação. Porque aí, Basicamente isso aí. a hora que você recebe o MOS, o seu reloginho começa a contar. Né? Porque aí você tem que instalar, né? Recebeu, tá tudo ok? Então aí dispara o reloginho da equipe de vocês. Vocês começam a falar, ó, tem um prazo de X horas aí, X dias para É, entregar a instalação e falar para o cliente, ó, tá instalado, pode vir aqui agora fazer o link e botar para é, funcionar. é. Teoricamente, são 3 momentos para recebimento de um site. Teoricamente, porque a qualquer momento ele pode ser paralisado com direito de recusa ou identificou ali uma não conformidade, né? Mas seria o quê? Recebeu o PPI lá, o supervisor, ele analisa o projeto. Mas às vezes o PPI ele vem mais completo, às vezes ele não vem tão completo. Então ali ele já estuda, né? Se vai ter uso de cadeira suspensa, se vai ter andaime, se vai conseguir fazer com acesso normal ali pela escada, né? Então ele já vai ter essa primeira análise. A segunda análise é no momento do MOS, porque ele chegou ali no solo do site, ele faz aquela análise de risco em solo para receber o material. E aí a última análise é no decorrer da atividade, que é onde ele vai subir na torre, ele vai acessar a parte, né, superior da torre, e aí vai identificar ali se tem ou não uma não conformidade. Uma vez eu fui fazer uma atividade junto com a equipe, já fiz algumas atividades, tá? Junto com as equipes aí, e não foram poucas e tem bastante histórias para contar aí, mas a gente deixa para um parte 2. Era dentro da Papais, né, que faz cadeados, que fica ali no ABC, né? Sim. E era uma, Frente ao era frango uma, assado ali, não é? provavelmente Ali dali na da Bem rodovia. Grandes, é. Porque agora virou um complexo lá, um complexo comercial, então tem vários galpões, e aí virou um complexo comercial. É, E aí, quando a gente chegou lá, era uma caixa d'água, né? Então, caixa d'água já tem, né? Suas particularidades, às vezes o esteiramento, né? Esteiramento é onde passa os cabos lá, que desce lá das instalações até a parte de baixo, quando o gabinete fica lá embaixo, né? Então, quando ele está próximo da escada, ele consegue ali fazer, né, de forma segura. Quando não está, ele tem que usar ali algum tipo de equipamento para poder acessar o local onde está descendo o esteiramento. Então, era uma caixa d'água e aí, assim, visualmente, até bem conservada, né? Pintada, a escada também estava pintada de acesso, e a caixa d'água tinha em média uns 45 metros ou 50 metros. No momento que eu comecei a subir essa caixa d'água para fazer análise e tudo mais, né? Enquanto a equipe estava lá para poder receber, né? Aguardando e tudo mais, a gente vai fazer uma inspeção de segurança, né? Então, quando eu estava subindo, uma etapa ali da escada estava sem os parafusos ali. Então, na hora que eu segurei, simplesmente a escada fez assim, ó, e voltou, cara. É esse momento que você tem uma voz assim que fala na sua orelha, sabe? Então eu falei, Voltar, cara, olhei, troca a eu falei, cueca meu, e segue o jogo. é, exatamente. Então, paralisei. Então, por que que eu tô falando isso, né? Que muitas vezes a gente faz essa análise em solo, né? E somente quando você sobe, que aí você acaba identificando algumas situações de riscos, que aí precisa, às vezes, né? Aí vira um transtornão, né? Que você já recebeu o material, ele está no site, mas é uma condição impeditiva, e aí a gente precisa adotar toda a técnica ali de
acionar, né, a detentora do site, pedir, né, para eles fazerem essa adequação e a gente seguir com a atividade de forma segura. Sabe que tem uma boa prática que eu aprendi nos Estados Unidos, eu não vi acontecer aqui ainda, e, lógico, faz parte de uma evolução da própria indústria. A associação lá é muito mais forte do que qualquer associação. Se juntar todas as associações de telecom aqui no Brasil, não dá metade do que é uma lá que eu participo, lá, que é a NEIT, que eu sou embaixador aqui no Brasil, e eu tive muita interação com eles. E é justamente essa parte de inspeção dos acessórios de escalada, né? Que eles não chamam de escada, porque nem sempre é escada, né? Tem vezes que é step bolt, tem outras configurações, então são os acessos à parte superior da torre. E eles têm sistemas de inspeção dessa estrutura, né? Não só a escada, né? O step bolt, o sistema de escalada, mas também da linha de vida, né? Então, hoje, lógico, muito mais tecnológico é QR Code. Antigamente eram placas e o cara escrevia, mas era uma placa que você podia pagar. Então, assim, eu vou escalar agora, eu já vou fazendo uma inspeção visual, entendeu? Eu sou Legal. responsável por fazer essa inspeção visual. Então, eu subo, fazendo o que você fez. Ó, faltou o parafuso, param. Então, eu já vou escrever na plaquinha que aquela escada está condenada, né? E já vou colocar que eu acionei a proprietária, a detentora daquela torre para fazer a manutenção. Então, assim, se eventualmente alguma outra empresa for acionada para fazer um trabalho lá, o cara vai olhar a plaquinha e falar, ó, tá condenada. Entendeu? Acesso Bom, se histórico, o né? cara vai parar ou não, aí é outra história, né? Mas hoje é feito via QR Code, né? Em algumas sites que eu já vi lá. E isso é muito legal. O cara vai com o Sim, celular, ele tem um aplicativo que é padronizado, né? Então o cara bate o QR Code lá, ele sabe, ó, quem fez a última inspeção, quando foi, se teve alguma irregularidade, alguma anotação. O cara deixa fotos lá também. Então você consegue, através desse sistema de QR Code, que é impresso no aço, no próprio sim, lateral da escada, ou é uma chapa lá que é colocada a mais. Mas a tecnologia já tem no Brasil, né? sim, Nós já conversamos isso aqui, né, Rafael? Já tem uns 4 anos que a gente fala disso, já tem aqui, só que a nossa indústria de telecom ainda não absorveu essa boa prática, que seria fantástica. Imagina, você não precisa todo escalador fazer essa inspeção. Mas, pô, você está vendo que a data da última inspeção foi há uma semana, um mês? Cara, tem nego subindo essa escada toda semana, né? sim, Seja da empresa A, porque você pega uma torre lá que tem duas operadoras, pronto. Não, é impossível você passar um mês sem ninguém subir. Eu sim. duvido que aconteça isso em alguma torre, né? Não sei, mas assim, eu imagino que pelo menos alguém, uma vez no mês, vai subir aquilo ali para fazer uma inspeção, para fazer uma manutenção, para qualquer coisa, uma instalação, né? Uma vistoria. Então, esse cara que vai subir, pô, já põe lá no contrato dele que ele é responsável, né? Treina para o cara poder fazer inspeção, usar o aplicativo. E o cara vai subir, bate lá, ó, tá aqui. Aí você consegue ter um histórico. Pô, X pessoas subiram, essa linha de vida foi inspecionada visualmente, né? O cara não tem lá condição de fazer nenhum teste, mas visualmente ela foi inspecionada X vezes no ano. Pô, atende NR35, atende qualquer outra coisa que seja necessária, mas o principal, tem alguém vendo e registrando isso, Sim. né? Porque é o que a gente não tem hoje. Ah, foi vista, pô, mas não tem nenhum registro. Foi vista por quem? O cara, quem viu, viu o quê? Né? Eu Então, acho também, Juliano, que além da estrutura do processo, né, que sustente esse tipo de prática aqui, a gente não tem cultura, não tem senso de categoria, né, no caso da telecom. exato, não tem uma É, união, não tem uma exatamente, você união. não tem representatividade, né, e aí já mistura a questão aí de não ser um setor é, que a gente pode falar que é muito regulado, né? Então falta regulação para o setor, e, consequentemente aí falta fiscalização, né? E aí vai se somando uma coisa com a outra, é a fome com a vontade de comer que dá nisso aí, Falo isso porque, entendeu? assim, numa indústria, entre muros, né, uma fábrica, é muito mais fácil você inspecionar aquela
um equipamento, uma escada, um acesso, uma máquina, porque está lá dentro, está fechado. Então, você tem uma programação de inspeção, de manutenção, você tem uma equipe de manutenção. Eu vejo lá no escritório, coisa simples, sistema de ar-condicionado, tem a equipe de manutenção que está lá. Tem um cara que eu vejo que passa todo dia testando as cadeiras para ver se está tudo ok, se estão tudo funcionando, as alavancas, desce, sobe, levanta, tal. Então, é mais fácil você controlar no ambiente fechado. No ambiente aberto, a gente tem que contar com essa parceria, né? É muita gente de diversas empresas, de diversos locais, gente que não se fala, que não são da mesma empresa, são empresas diferentes, né? Em tempos diferentes, com demandas diferentes. Então, não tem essa. Cara, a gente não consegue deixar um banheiro limpo, né? Tem placa lá, não urinar no chão, não jogar papel dentro do vaso, e aí a frase lá, né? Deixe limpo para o próximo, você pode ser esse próximo também, né? Você imagina, se você não consegue deixar uma coisa simples, limpa, você imagina deixar uma coisa seguro pensando no próximo, né? Sim. Isso é um nível de cultura que nós não atingimos ainda. Para coisas simples, né? Não jogar um papel no chão para não deixar o ambiente sujo. Eu estava discutindo isso esses dias. Eu estava na casa dos meus pais, meu irmão estava lá. Meu irmão está estudando economia comportamental, né? Ele é economista e estava falando justamente disso. E eu lembrei de um caso quando eu morava no Chile que a gente analisou lá é, é, sobre o comportamento e o meio, né? Então a minha esposa fala disso, que é a teoria da janela quebrada, né? Então, assim, o cara que usa o ônibus e o metrô em Santiago, no Chile, foi um dos casos que a gente estudou lá. A mesma pessoa que usa os dois sistemas, se ela está no ônibus e abre uma bala, um chiclete, ela joga papel no chão no ônibus. No metrô, não. Porque o ônibus está lá com a janela riscada, está com o banco pichado, está com o couro do banco rasgado, e a empresa não tem verba para manter isso na mesma velocidade que a do metrô. Não vou entrar em discussão aqui quem tem mais dinheiro, qual dá mais dinheiro, nada disso. Mas que o ônibus tem uma realidade, que o cara vê um negócio sujo, ele deixa mais sujo ou ele nem liga. Entendeu? Então, se precisar jogar no chão, ele joga. A lata de lixo está do lado, às vezes. Mas ele joga no chão porque o ônibus é assim. Aí você vai no metrô de Santiago, cara, não tem uma poeira. Você pode lamber o chão, assim, que é limpo, né? Então, o cara pega uma bala, né, e vai jogar papel no chão, as pessoas vão olhar feio. Mas são as mesmas pessoas que jogam papel no ônibus. Então, é o ambiente. Então, a gente não tem esse ambiente. Nossos sites estão capenga. Quem entra lá antes deixa um monte de lixo, não leva, né? Então, quem entra depois fala, vou deixar mais um pouquinho de lixo aqui, né? Tem um pallet aqui já no fundo. A operadora X deixou uma antena aqui, então também vou deixar. Eu vou abrir lá, eu fiz um MOS, vou abrir minhas caixas aqui, todos meus pallets, deixo lá no canto, que alguém um dia vai pegar. A gente não tem esse senso de colaboração, de parceria, de cuidar do que é público, né? Desde o público, a calçada que a gente usa como cidadão, até um local de trabalho que tem um dono, né? Aquilo ali não está ali de graça, tem um dono, né? Tem várias pessoas entrando e saindo, mas alguém vai limpar, alguém vai arrumar. Eu tive esse exemplo, eu trabalhei numa empresa do governo, né? Uma empresa pública, e eu lembro de conversar muito com o pessoal que cuidava da frota dos carros. Era um desespero, porque o carro é de ninguém. Tem 6 motoristas que usam o carro durante o dia. Meu Entendeu? Deus. E ninguém abastece, ninguém calibra, ninguém troca o óleo, ninguém troca o filtro. Ele falou: se eu não fizer isso, que eu sou responsável pela frota, todo mundo usa. É. Né? E custa o cara parar no posto, dar uma checada no óleo antes de andar, né? O cara preenche lá um checklist mal e porcamente e só culpar o negócio dele andar, o carro não é dele. Entendeu? E se acontecer alguma coisa, sei lá, passou num buraco lá, ou amassou uma porta, que deu uma riscadinha aqui, o cara fica quieto, ele não avisa. Porque aí a culpa vai cair no último que está anotado o nome lá. Se o cara que entrou não fez a checagem dele, pronto, a culpa vai ser dele. Falar, meu amigo, Acabou. Ou não viu, né? nós detectamos que o carro foi amassado e você está lá com o homem no último que andou com o carro. Só que já foi uns 3 antes, entendeu? Porque ninguém falou, porque ninguém está nem aí. Né, é de alguém. Alguém vai cuidar disso, não é meu. Entendeu? Sim.
Então, isso é uma coisa que é cultural, e aí passa por tudo que a gente já falou aí, de fazer a manutenção, de avisar. E tem um outro lado também que eu tenho visto bastante também, principalmente depois daquela rodada de treinamentos que eu dei aqui na empresa sobre o stop work, né? Sim, O cara levanta a mão uma vez, duas, três, ninguém faz nada. O cara fala, meu, é assim que é para ser, então. Então não vou falar mais, né? sim, Então também tem Cansa, né? esse outro lado. Satura. O cara fala, pô, ó, imagina, o cara entra na empresa, acabou de chegar. Ó, se acontecer um negócio aqui, avisa que a gente entra num plano de ação, né? Mostra pro cara lá todo o sistema. Nós temos um sistema robusto. Nossa, o cara fica encantado, fala, caramba, se acontecer alguma coisa ruim aqui, vão cuidar. Aí o cara entra num site, tá com mato alto. Entra em 2, entra em 10, entra em 50. Todas as vezes ele reportou que o mato estava alto, mas ainda assim ele teve que dar um jeito lá de trabalhar. Pô, vai chegar num momento que ele não vai falar mais nada. Aí sim. acontece o acidente com ele, pô, você não avisou. O cara fica doido, É verdade. né? Então tem várias coisinhas aí. Eu costumo falar, né? Telecom é complexo e não é telecom só, não, né? Muita indústria, o trabalho em si é complexo, as relações Sim, entre as pessoas, né? Sociedade, área industrial, enfim, tudo é muito complexo. A gente não pode achar que aconteceu só por isso. É isso que eu tenho batido muito na tecla, né? A gente vê muita investigação de acidente sendo muito rasa, né? Porque aprofundar dói. Aprofundar mexe com muita gente, mexe com muito orgulho, mexe com muito ego, mexe com muito bolso. E aí o pessoal prefere, não vou fazer, não vou levar conversa para esse lado, porque senão vai dar ruim. Vai chegar no ouvido lá do chefe, o negócio vai ficar complicado. Vamos resolver aqui, né? Só que aí não resolve. E aí acontece de novo, de novo, de novo, né? Levanta a mão quem nunca viu o mesmo acidente acontecer duas, três vezes na mesma empresa, né? Por que será? Será que nós não estamos conversando as conversas que tinha que ter, né? sim, com certeza. Maravilha. Cara, ó, com interrupções aí de queda de energia e tudo mais, e nós não falamos nem metade do que a gente gostaria de falar, nós já passamos de Sim, uma hora aí. Eu já estou dando uma canja aqui, porque teve uma interrupção aí no meio, mas sim. já foi uma hora de conversa. E você nem falou ainda onde você está, o que que você faz, né? Deu uma pincelada aí um pouco no teu passado. Mas é isso, Sim, cara. Falar em torreira é isso mesmo. É chegar aqui, botar a boca no trombone para a gente trocar ideia muito e massa. conversar. E aí, queria que você falasse aí um último, se quiser falar um caos, a gente pode esticar mais um pouquinho, não tem problema. Mas que Tá. você quiser trazer alguma coisa que você acha bacana, algum projeto que você participou, uma coisa que você fala, cara, isso aqui mudou meu jeito de ver, seja na segurança ou dentro da telecom. Né? A gente fala aqui muita coisa, né, que, pô, isso não tá legal, isso tá ruim, tá não sei o quê, mas tem coisa boa, né? Existe vida na Sim, telecom. Então, eu queria que você sim. trouxesse alguma coisa assim que você fala, pô, isso aqui eu me orgulho muito de ter participado e foi dentro da telecom, vale a pena compartilhar. Eu acho assim, cara, que eu já participei de algumas mobilizações, né, tanto feita por empresas que são as responsáveis pela venda dos produtos, né, das antenas e tudo mais, quanto as empresas também que são os clientes que a gente tem aqui interno, né, e assim, toda essa mobilização, né, inclusive o Fala Torreiro, eu sei que isso gera um trabalho, isso gera dedicação de tempo, gera organização, gera tudo isso, mas que todo esse trabalho ele é relevante para a gente conseguir aos poucos evoluir e melhorar, né, esses quesitos que tem da nossa área. Então, eu queria falar de forma globalizada, né, que todos esses eventos que eu participei, que eu fui ouvinte, que eu fui, né, a pessoa que pôde falar um pouquinho, isso me ajudou muito, né? Porque tira um pouco até da gente da rotina, cara, daquele, né? De acorda, vai, trabalha, volta para casa e a gente tem aquela nossa rotina, mas é o momento que a gente para um pouquinho, faz um reflexo. Então, para as pessoas aí que estão assistindo, né?
espero que, né, que assista até o finalzinho aqui, que é bastante longo, né? Mas que possa, de fato, né, às vezes, dedicar um pouquinho de tempo para coisas que são úteis, igual a essas que a gente está falando, né? Hoje a gente vive uma era da internet, onde as pessoas não conseguem largar o celular nem para dirigir. E ali na internet tem muita coisa que é relevante, mas tem muita coisa também que acaba não agregando muito para aquelas pessoas, e também não tem problema nenhum. Às vezes é bom a gente assistir alguma coisa que não vai agregar em nada no nosso conhecimento, na nossa vida, né? Mas às vezes é interessante a gente ter essa dose de, de uma conversa um pouco mais aprofundada, ouvir pessoas que têm uma bagagem gigante igual vocês. Então, assim, queria agradecer o projeto que vocês têm feito, tá? É muito relevante. Parabenizar vocês, pela coragem, pela dedicação de tempo e falar que esse tempo que vocês dedicam, ela é muito relevante, né, para minha vida aí, pelo tempo que eu estou aqui com vocês e pelos momentos que eu assisti vocês falando, mas também para muitas pessoas, eu acredito, do que vocês têm alcançado. Talvez você, Juliana, aí tem os números, né, de quantos views tem gerado esses eventos, e cada evento ali tem gerado pessoas que tá ali, né, às vezes com o gogó querendo falar, e aí você dê essa oportunidade para essas pessoas chegarem aqui e conversar e trazer, às vezes, uma situação que ele tem em campo, algo assim. Acho que é É, isso. não, sensacional, obrigado aí pelas palavras. A gente fica muito feliz cara, se, se 1% dos torreiros parar para entrar aqui e ouvir, tá ótimo. E Tá se ótimo. esses 1% entrarem aqui e absorver de verdade, né, as coisas que a gente fala, as dicas que a gente dá aqui, porque nós também não somos dono da verdade, né? Nós estamos aqui aprendendo. Sim, Eu falo muito aqui que eu aprendo muito mais nesses episódios aqui, até muito mais do que as horas que eu passo no escritório, que eu leio, que eu estou estudando, estou participando de algumas reuniões. Mas tem hora que eu venho sim, aqui, eu falo, cara, olha isso aqui, tem a ver com aquilo que eu estava pensando lá atrás, uma reunião que eu tive, faço umas conexões. Então, é o manter a chama acesa, né? Seja falando sim, com um torreiro, seja falando com um técnico advogado, seja falando com uma projetista, seja, enfim, acho que todas as conversas agregam. Eu acho que o que sim, falta na telecomunicação é o comunicação, né? A gente tem poucos canais de telecom que trazem esse dia a dia. Eu acho que o Torreiro assim tem uma história fantástica. Várias pessoas já passaram por aqui. Nós estamos aí na casa dos 20 episódios até o momento. Pomba, o que já passou de história aqui, o que eu já ouvi de coisas assim, e que eu tenho certeza que ainda vai ouvir muito mais histórias aí de superação, né, de mulheres que passaram por aqui, que têm histórias fantásticas, de pessoas que vivem e trabalham em situações remotas, mas dão conta do recado, né? O nível de esforço, dedicação, de compromisso dessa galera é surreal. E e não aparece, né? A gente brinca, né? Isso a Globo não mostra, né? é, Então, vem para cá, vem aqui no Fala aí Torreiro, né? Pô, eu já falei pro pessoal, cara, quer vir conversar com a gente? Meu, a gente não tem uma lista de espera gigante, não. A gente tem mais um ou dois aí que tá na fila. Pô, entra em contato, vai lá no Tower sim, Safety, no nosso grupo, né? Me chama de canto, chama o Rafael, fala, cara, pô, eu tô afim, tem uma história legal aqui, quero falar. Pô, beleza. E o que eu falo aqui para todo mundo que passa aqui nesse bate-papo, lição de casa, já fica a lição de casa para você. Indica, indica pessoas, pega aquele cara que você fala, pô, isso aqui é ponta firme para conversar. Esse cara tem uma história de vida bacana, uma história de superação, ou simplesmente é um cara que é muito experiente, é um cara que é extremamente dedicado, é um cara que saiu daqui de baixo e hoje ele tem uma posição legal porque ele passou por todas as facetas aí, todas as camadas de telecom. Enfim, nós estamos abertos para conversar, né? Nós estamos, esse ano, inclusive, nós estamos fazendo um novo formato, um Fala aí Torreiro Premium, vamos dizer assim. A gente nem pôs sim, nome ainda, porque a gente nem sabe como é que vai ser, mas os episódios do Fala aí Torreiro, a gente faz nesse formato de Teams,
que é justamente para poder atingir onde o cara está, né? Você está aqui na região de São Paulo, mas tem muita gente que passou por aqui e está, pô, Manaus, está no Pará, está no Sim, centro do Brasil, está no sul. Então não dá para trazer um cara para o estúdio, né? sim, Mas a gente agora tem, a gente fez uma parceria com o estúdio aqui em São Paulo, e com algumas empresas também que estão ajudando financeiramente, né, um patrocínio, para a gente poder locar esse estúdio e fazer episódios com essas pessoas que são, pô, executivos da Telecom. Mas não é sim, executivo que o cara já chegou lá por cima, não, o cara que viveu mesmo, né, que amassou barro e hoje o cara tem empresa própria, né, de sim, telecom, ou o cara que de repente. Pô, ele trabalhou na empresa A, depois na B, depois ele falou, quer saber? Eu vou abrir minha própria empresa, que eu já tenho experiência de mercado. E hoje o cara é executivo, o cara é um VP, é um diretor, é um presidente, é um dono de uma empresa. A gente quer trazer esses caras para esse estúdio, para ele falar a história de vida dele, porque é o impacto, como a gente falou aqui no começo, né? O teu trabalho impacta 600 pessoas, né? E se você parar, não sei se você já fez essa conta, mas se você parar para pensar o quanto essas 600 pessoas impactam de vida, né? Então, você tem 600 torreiros aí no teu guarda-chuva. Esses 600 torreiros têm esposa, têm filho, né? Então, nós já estamos falando aí de mais de 1.000. Se cada um desses afetar mais duas pessoas, vamos colocar aí só esposa e um filho, cara, nós já estamos falando de mais de 1.500 pessoas. Assim, ó, né? sim, E aí, se pensar que essa galera que faz o celular da turma aí funcionar, irmão, nós estamos falando de milhões de brasileiros, né? E muita essas gente. conexões a gente não vê nas discussões do dia a dia, mas a gente tem que fazer essa conexão para valorizar o trabalho desses caras. Ah, mas Sim, o cara pensa lá, ah, sou o cara só que corta grama. Não, mas você corta grama porque é uma parte de um processo maior. Que tem a ver um cara cortar grama com o celular funcionando? Tudo. Porque é você que limpa o site, que garante a segurança do técnico que vai lá depois, fazer uma instalação, fazer uma manutenção, que vai manter aquela torre funcionando para aquela região que é super remota e que se não for aquela torre ali, aquele bairro, aquela turma ali, não se conecta com o resto do mundo. E é desde mandar uma mensagem do WhatsApp para um familiar que está num outro estado trabalhando, até a pessoa estudar. Nós vimos isso na pandemia. Todo mundo se pendurou no celular para estudar, sim, porque não podia ir mais para a escola, né? Então, nós estamos falando desse nível de impacto que a gente causa na vida das pessoas. E a gente passa, né? É o que a gente estava falando, né? A gente só percebe que respira oxigênio, que enxerga e que anda quando a gente perde uma dessas coisas. sim, É, né? Quando a gente se machuca e, pô, não posso andar, ou, pô, peguei uma pneumonia e não estou conseguindo respirar. Aí a gente valoriza o que é o respirar, né? A gente valoriza o que é enxergar. E a telecom é a mesma coisa, a gente só valoriza, pô, quando a gente está conectado, a gente já está conectado. Esse quando bate-papo aqui está cai, funcionando na internet, né? Tá cada um num lugar diferente. Mas é a Telecom funcionando isso aqui. Ah, não, tem mas é muita, fibra, ou é 5G, não importa. É Telecom. E é isso que a gente faz, a gente conecta as pessoas, sim, né? E isso é muito grande, a gente tem que ter esse propósito, né? É o que a gente fala quando é escritório, a gente fala da tia do café. Ah, o que a tia do café tem a ver? Pô, é você que dá o café para o cara que vai dar uma palestra, para o cara que está ali tomando um monte de decisão maluca e ele precisa dar uma pausa para resetar o cérebro e ele vai lá tomar um cafezinho. Pô, essa é a sua importância. Você é a pessoa que dá esse momento, né, de centrar, é a hora do cafezinho. Se não tivesse esse café, né, então todos realmente. têm a sua importância. E aqui na Telecom não é diferente. Né? E esse é o Nossa, espaço que a gente tenta dar aqui para quem vem bater um papo e, obviamente, para quem assiste a gente, acompanha o canal e curte e compartilha, que é isso que a gente quer. tá Não é aí, não? vamos pra cima. Fechou. Sensacional. Micael, cara, muito obrigado. Bacana assim a gente falar com uma pessoa que não é o mundão que a gente espera da Telecom, né? Mas tem uma visão diferente.
é uma visão de bastidores, mas também com um pezinho lá no campo, né? Sim, Fazendo essa conexão, esse bate e volta, né? Vai lá e volta, muito legal essas experiências que você trouxe. Acho que sim, espero que sirva de lição para muitos técnicos que estão aí em campo, seja o que está começando, seja o que já são mais macaco velho, né? Ter essa abordagem de, cara, vamos testar lá primeiro, né? Não é escrevo aqui, copia lá do grupo do WhatsApp o procedimento e vai embora, né? Nós sim, estamos lidando com vidas, nosso trabalho, a nossa indústria normalmente não dá uma segunda chance, sim, né? Caiu é problema, bateu o carro é problema, que são os dois maiores, é, os que mais subtraem vidas na nossa indústria, né? É veículo e queda, e aí em seguida vem eletricidade e outras coisas, né? Então, assim, não dá para ter, né? É difícil você tomar um choque no, no ambiente que a gente trabalha e ter uma segunda chance. É difícil você dormir no volante e bater numa estrada, você vai ter uma segunda chance, né? Então, é complicado e a gente tem que abrir espaço, a gente tem que ter esse diálogo aqui sempre. Então, agradeço aí pelo teu tempo, tá? Foi muito bacana esse bate-papo. É... Agradeço aí, Rafael, de novo. Sei que está cansadão, chegou de viagem hoje aí, né? Então agora é a hora de recolher o acampamento, a gente descansar, porque amanhã tem mais. isso aí. Muito Valeu a obrigado aí, todo mundo pessoal. aí que participou. Galera, quem Valeu. assistiu o episódio aí até o final, muito obrigado. Não esquece de entrar no nosso canal, se inscreve, assiste o vídeo, compartilha, comenta, dá o seu like. Todas essas coisas ajudam a gente a manter o canal aí sendo relevante aí para o futuro da Telecom. E eu sempre deixo aqui embaixo depois os comentários, na descrição. E eu deixo também o link de um vídeo que é uma parceria que a gente tem aqui, que é uma campanha chamada Um Dia a Mais. Então, assim, eu vou deixar aqui o vídeo, é um vídeo muito legal que fala dessa coisa do voltar para casa, né? Do estar bem, estar com a família, a gente ir e voltar todo dia, né? Eu escutei há pouco tempo essa frase, eu acho muito bacana, né? A pessoa que te deu um tchau está esperando um oi, né? Então, vamos fazer a nossa parte, também assistam, participem dessa campanha, divulguem essa campanha que é muito legal, da Airplan, Ciclope. Então, o meu amigo lá, o Edmar Rezende, que fez todo esse programa aí, toda essa campanha muito bacana. Vou deixar aqui também para vocês assistirem e vale a pena, beleza? No mais, galera, Rafael, valeu, um grande abraço. Valeu. Mikael, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite aí, ter gastado um tempinho aí com a gente. E eu deixo vocês aqui e até a próxima. Valeu!